Olá, pessoal. Eu sei que faz tempo que eu não apareço aqui no YouTube, mas ultimamente eu tenho estudado muito a respeito do profeta Isaías e eu gostaria de compartilhar esses estudos com vocês. Só que antes da gente começar a ler cada versículo detalhadamente, explicar sobre esse profeta Isaías, eu queria primeiro fazer uma introdução. Eu sei que essa introdução é um pouco longa, mas nos próximos vídeos a gente pretende gravar um versículo de cada vez, sabe? E aí você pode ficar à vontade para ouvir e aprender sobre cada versículo de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu tempo, tá bom? Então, se você puder, dá uma lida nesse livro do profeta Isaías. Eu sei que é muito grande, é uma leitura muito extensa, às vezes até um pouco cansativa para quem não está acostumado, mas é um livro muito rico, cheio de informações importantes, super valiosas para a gente, tá? Bem, Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. E aí o nome Isaías significa o Senhor salva. E esse significado é interessante. Por quê? Isaías fazia questão de mostrar que o esforço humano não é suficiente para nos garantir a salvação. Apenas Deus pode nos salvar. E Isaías foi um profeta messiânico, bastante conhecido, principalmente por conta do capítulo 53, em que ele descreve o momento da crucificação de Jesus Cristo. Há quem diga que Isaías era como se fosse um apóstolo Paulo do Antigo Testamento. Enfim, ser um profeta sempre foi um privilégio de poucos. No entanto, embora seja um privilégio, algumas vezes é bem difícil transmitir algo da parte de Deus. Por quê? A palavra de Deus não serve para satisfazer o nosso ego. Na maioria das vezes, ela vem de encontro ao nosso pecado, nos confronta. E Deus faz isso justamente porque Ele quer nos limpar. Ele precisa tratar da nossa ferida para que nós possamos viver em santidade. Então, o profeta é um defensor da fé em meio a uma geração perdida. Aí o livro do profeta Isaías começa descrevendo uma visão que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Para quem não sabe, próximo ao mar Mediterrâneo existem dois reinos. Tem o reino de Israel mais ao norte e o reino de Judá mais ao sul. A capital de Israel se chama Samaria e a capital de Judá se chama Jerusalém. Daí, após o reinado de Salomão, Roboão, seu descendente, assumiu o poder e colocou um jugo mais pesado sobre o povo. E as 10 tribos de Israel não aceitaram. Então constituíram Jeroboão como novo rei e se separaram das tribos de Judá e Benjamim. Daí essas tribos de Judá e Benjamim ficaram sob o reinado de Roboão, porque desde os tempos de Salomão, Judá sempre recebeu muitos privilégios. Então a leitura desse livro de Isaías nos mostra que nós não conseguimos viver à altura do que Deus exige para nós. Então fica claro que nós temos a necessidade de um Salvador para nos aproximar de Deus e garantir a nossa salvação. E outra questão importante que vemos no livro de Isaías é que ele possui uma teologia que abrange todo o panorama bíblico, porque a mensagem de Isaías é dividida em 4 tópicos principais, que tem autores que falam sobre isso. O primeiro seria Deus, o segundo, a humanidade e o mundo, o terceiro, o pecado, e o quarto, a redenção. Nós podemos falar especificamente sobre esses tópicos antes de começar a estudar cada versículo, mas por enquanto é importante mencionar que Isaías sempre vai mostrar o contraste que existe entre a grandeza de Deus e a corrupção da humanidade. E a ideia é que quando o homem corrompido se arrepende dos seus pecados, Deus eleva o homem a um nível espiritual tão alto a ponto de permitir que haja uma companhia entre Deus e o homem. Porque o desejo de Deus é que nós possamos desfrutar da companhia dele.
assim como Adão no Jardim do Éden. Quando Isaías fala a respeito de Deus, tudo o que ele quer é fazer com que Deus seja conhecido. Inclusive, a Bíblia toda foi escrita para que Deus fosse conhecido por nós. É através dessa palavra que nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isaías mostra alguns atributos de Deus, deixando bem claro que ele é santo, ele é alto, sublime e que toda a terra está cheia da sua glória. Esse conhecimento a respeito de Deus é importante, porque quando nós entendemos o quão grande ele é, o quão grande Deus é, melhor será para nós entendermos o quão pequeno nós somos, miseráveis, pecadores. Quanto mais nós entendemos que Deus está lá no alto, mais nós entendemos que estamos bem aqui embaixo e precisamos desesperadamente das misericórdias dele. Ao longo do estudo, vocês vão perceber que por diversas vezes Isaías se refere a Deus como o Santo de Israel, mostrando o reconhecimento que ele tinha sobre a pessoa de Deus. Nós vamos entender que o conflito de Isaías diante de Deus era esse relacionamento de um ser santo e perfeito com alguém de lábios impuros. É como tentar juntar os lados opostos de um ímã. A gente percebe que há uma grande diferença entre o comportamento humano e o comportamento divino, quando existe qualquer tipo de exaltação. Porque enquanto Deus permanece humilde, o ser humano já tem logo aquela tendência a se vangloriar, a se sentir melhor do que os outros. Mas o reino de Deus é um reino às avessas, porque o maior precisa ser o menor. O primeiro precisa ser o último. Quanto mais alto é o nosso cargo, maior tem que ser a nossa disposição para servir o próximo. A humanidade e o mundo, por outro lado, que Isaías fala, se refere ao que nós já entendemos. Tudo que existe foi criado por Deus. Se alguém não acredita que os céus e a terra foram criados por Deus, isso não muda esse fato. Agora, sobre o pecado, nós veremos que Isaías entende que o pecado é uma rebelião contra Deus, que surge a partir da soberba humana. A soberba vem do verbo subir, se refere a alguém que quer se colocar em uma posição mais alta do que os outros. O ser humano sem o Espírito Santo não consegue reconhecer o seu pecado e o real peso que o pecado tem. Nós sabemos que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus, mas o sentimento de soberba natural do ser humano faz a gente achar que nós somos tão ruins, ou melhor, que nós não somos tão ruins assim, até porque, afinal de contas, nós somos educados com as pessoas, nós não temos o nome sujo, né? Nós andamos com roupas decentes, mas essas coisas não trazem salvação para nós. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. E eu não vou merecer a salvação porque a salvação é por graça e não por mérito. Então o ser humano sem o Espírito Santo não consegue se sujeitar a Deus, porque ele se sente autossuficiente. Por isso que muitos preferem até mesmo negar a existência de Deus. É como se fosse uma forma de se sentir com a consciência limpa e poder pecar à vontade. Agora, a respeito do juízo e da redenção que Isaías fala, nós entendemos que, uma vez que o homem pecou contra Deus, apenas o próprio Deus pode intervir para que o pecado seja retirado do homem. Então, foi necessária uma substituição de uma natureza pecaminosa por uma natureza santa. Para isso, Deus precisava de alguém igualmente santo como ele, e ao mesmo tempo com a mesma natureza humana que nós temos. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo. Cristo veio para expiar, ou seja, para remover os nossos pecados. Isaías se refere a Cristo como o Messias, ou o ungido de Deus.
essas palavras, Messias, Cristo, ungido, elas possuem o mesmo significado. Messias vem do hebraico e Cristo vem do termo grego. E ungido é a mesma coisa que escolhido, consagrado. Então seria alguém com condições de anular o poder do pecado e acabar com a escravidão que Satanás colocou sobre nós. Abrindo um parênteses aqui, o povo judeu ainda acredita que o Messias virá, porque em nenhum momento Isaías cita o nome de Jesus. Apesar do livro permitir uma interpretação tão perfeita de que Jesus é o Cristo. Agora tenta acompanhar o meu raciocínio. Dessa vez vai ser talvez um pouco mais difícil, porque eu vou tentar ser um pouco mais profundo. Deus criou o ser humano perfeito, mas o ser humano pecou. Se a gente estivesse lá no lugar de Adão, eu imagino que a gente também iria pecar. Basta observar o tanto de vezes que você peca no seu dia a dia. O nosso pecado, então, nos afastou de Deus, certo? Mas mesmo assim, Deus olhou para nós e encontrou uma maneira de nos reaproximar dele. Mas por que vocês acham que Deus quis fazer isso? Ele fez isso simplesmente porque ele nos amou de uma forma inexplicável. Foi essa a tal maneira que a gente encontra lá em João 3,16. Muito bem, Deus nos considerou pessoas muito importantes e por isso ele nos amou, mesmo com tantos pecados que nós já cometemos e que possivelmente ainda iremos cometer contra ele. E onde eu quero chegar com isso? Deus viu que você e eu valemos a pena. Valeu a pena o filho dele morrer para nos salvar. Mas por que tantas vezes nós olhamos para algumas pessoas ao nosso redor e desprezamos ou não tratamos com a devida importância que todas as pessoas têm? Deus quer nos ensinar que nós precisamos ser mais simples e ser capazes de abraçar qualquer um, independente de ter uma cultura diferente da nossa, um nível intelectual diferente do nosso, um nível financeiro diferente do nosso ou qualquer outra diferença que seja, porque Deus não nos olhou por conta disso. Ele não olhou para nada disso quando resolveu entregar Jesus para morrer por nós. Fica aqui o meu apelo. Deus quer que sejamos pessoas melhores e que estejamos dispostos a sermos moldados pela sua palavra. Amém? Então, durante esse estudo, nós vamos ver como Isaías apresenta o Messias como um libertador e, ao mesmo tempo, como um destruidor. Isso acontece porque a graça de Cristo não anula a justiça de Deus. O mesmo Jesus que morreu para nos salvar também irá julgar aqueles que não o reconheceram como Salvador. Isso é interessante. E precisa ser falado no meio da igreja porque muitas vezes nós apresentamos Jesus apenas como aquele que irá nos salvar. Mas esse mesmo Jesus irá lançar no lago de fogo e enxofre todos os que rejeitaram a sua palavra, juntamente com Satanás e seus demônios. Então a mensagem completa do Evangelho não se limita à salvação, mas também abrange a condenação eterna. Muitas vezes nós dizemos para as pessoas que Jesus morreu para nos salvar, mas esquecemos de dizer que quem não aceita essa palavra e não pratica, irá para o inferno. Então, pense bem, o que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? E aí um ponto assim menos importante, na minha opinião, sobre esse estudo de Isaías, que eu assim não quero gastar tempo comentando sobre isso, é que alguns estudiosos dizem que esse livro foi escrito por pelo menos 2 autores diferentes. Há quem diga que foram 3 autores envolvidos, porque a forma como os primeiros capítulos foram escritos é bem diferente da forma como os últimos capítulos foram escritos, por exemplo. Mas a maioria dos estudiosos concorda que existiu apenas um Isaías, que escreveu, ou que pelo menos ditou
a maior parte de tudo isso para que alguém escrevesse. E aí, inclusive, alguns estudiosos também, algumas pessoas, usaram alguns algoritmos computacionais para confirmar que, de fato, todo o livro foi escrito pelo o mesmo autor. Então, eu quero partir desse princípio. Vamos partir desse princípio de que esse livro é uma coisa única que foi escrito pelo profeta Isaías, ou pelo menos que foi ditado por ele, tá bom? Então, a partir dessa introdução, que eu queria que vocês guardassem bem, nós vamos conseguir discorrer melhor cada um dos versículos nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado por você estar acompanhando aqui com a gente.